Olá, Carla. Vim Olá. conhecer sua fábrica, conhecer alguns detalhes e colher algumas dicas para ambientes. Ok, sejam bem-vindos. Que tipo de persiana é esse, Carla? Esta é uma persiana rolô na tela premium, também conhecida no mercado como Double Vision, de modo que esse tecido, como ele tem o tecido e a telinha, você pode colocar da maneira que você quiser, regulando a entrada de luz no seu ambiente. Esse Então, tecido é um são dois tecido... tecidos aí? É uma tela e Por o isso chama tecido... doble. Doble, que é a tela e o tecido corta-luz para regular a entrada de luz no ambiente, de modo também a regular a privacidade desse ambiente. Se você quer mais privacidade, você vai regular a tela de baixo com o tecido na frente, e se você quer um pouco mais de entrada de luz, você vai regular o tecido com tecido e tela com tela. Para qual ambiente que é indicado esse modelo? Neste caso, deste tecido aqui, como ele é um corta-luz, então ele é um semi-blackout, ele pode até ser usado também em quartos. Mas nós temos também desse modelo um tecido translúcido, que é muito usado em salas, em cozinhas também o pessoal costuma usar, porque dá um efeito muito bonito, né? Principalmente na hora de regular o tecido. Ok. E aqui nós estamos vendo outro modelo, esse... Esse é a romana. Esta romana, ela é excelente para quartos, também usada em salas, em qualquer ambiente, na verdade. Vai depender do tecido que você vai escolher. Para quartos, se você está buscando privacidade, é mais um tecido blackout, que além de ele trazer o conforto visual que o ambiente pede, né, ele vai trazer mais privacidade. Agora, se você quer compor o ambiente com somente mais a função de compor e trazer um pouco de privacidade para esse ambiente, mas sem tirar a visão de fora, a visão externa, vai ser usado com tecido translúcido. E é muito usado em salas e escritórios, e ele também pode ser usado na tela solar, que a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouco, sobre esse tecido, né? Como é o Agora, recolhimento dela? esse modelo, ele é o recolhimento dele é para cima, e ele é em dobras. Ah, que legal. Tem esse mesmo modelo aqui, que a gente chama de romana NP+. Onde a parte de cima ela é diferente, é muito Tem um detalhe usado ali, né? o Nossa, detalhe no trilho, ele é diferente, de modo que parece uma sanefa, e é muito usado para locais onde não há o sanefeiro. E o comando ele fica na frente, de modo que se for para ser usado no limite, onde aqui é uma parede, como o acionamento dessa outra é atrás, às vezes vai dificultar. Aqui o acionamento é na frente. Então é um outro modelo com uma nova opção de uso. Mas, na verdade, ela vai ter o mesmo acionamento, só que o que muda é que esse é na frente e tem esse acabamento em cima, que é um diferenciado. Ok. E é um tecido ultra leve. Nós temos também aqui na loja um modelo rolô, dois modelos rolôs, que eles são motorizados. Um deles é com o controle e o outro com comando de voz. Eu vou pegar o controle aqui para a gente acionar, e já é na tela solar, que a gente vai falar mais sobre esse tecido, que vem sendo muito usado no mercado. Essa é uma persiana motorizada, com controle, no tecido tela solar. Esse é o tela solar tela 0, de modo que você vai ter as funcionalidades desse tecido, que é trazer conforto térmico, sem tirar a claridade do ambiente. Só que essa tela 0, que é o fator de proteção, ele tem 0 mesmo de abertura.
de modo que quase que zero de abertura, de modo que ele traz privacidade para o ambiente. Porque como tela solar ele é contra o sol, contra a claridade, quando a porcentagem é 3 ou 1%, que esse tecido aqui, por exemplo, a porcentagem dele de abertura é 3%. Então, você consegue, durante o dia, ver o ambiente lá fora. Mas, à noite, quando a luz é acesa, esta funcionalidade é invertida, né? De modo que quem estiver fora vai ver quem está dentro, mas quem está dentro não vê quem está fora. Agora, a vantagem desse mais sobre a tela, que é quase que 0% de abertura, é que essa também traz privacidade. Qualquer horário do dia ou da noite, você vai ter essa privacidade dentro do ambiente, de modo que quem estiver fora não vai enxergar quem está dentro. Quais são os recursos para essa abertura automática? É motorizada, você tem um controle? Sim, essa persiana já vai com o controle embutido no rolo, de modo que você já vai com o motor embutido no rolo, de modo que você não vai ver, né, visualmente o motor, mas ele está lá dentro, e vem o controle para o acionamento. Precisa então de um ponto elétrico ali para ligar Próximo o motor. à persiana, exatamente. Certo. Aí o cliente vai definir se vai ser 110 ou 220 e vai nos comunicar. Nós temos os dois motores aqui à disposição na loja. Então você tem a opção de motor para 110 e 220. Exatamente. E ele pode ser acionado via controle ou comando de voz. Comando de voz. No caso aí, usa-se um aplicativo? Sim, o cliente pode baixar no celular o Google Assistente ou a Alexa. Aí tem uma base, que a gente chama aqui de base VES, que nela já vem o aplicativo, né? Que é ligado ao celular da pessoa para acionar a persiana. E pode ser acionado mais de uma persiana. Ele pode ser acionado remotamente, a pessoa, por exemplo, pela Alexa, às vezes esqueceu a janela aberta e pode ser feito assim? Pode. Ah, interessante, hein? E tudo a gente tem à disposição aqui em pronta entrega na loja. Mas deve ser bem complicado montar, né? Não, geralmente a gente já entrega pronto para o cliente e na verdade, como o nosso público-alvo é o lojista, né? A gente já dá toda a assistência para esse lojista. Então, a gente já manda, por exemplo, uma persiana motorizada com controle, ela já vai configurada na altura em que ela precisa estar na casa do cliente. O único trabalho do nosso cliente vai ser montagem mesmo, que é furar a parede, encaixar a persiana, colocou lá na tomada, usou o controle, ela já está funcionando na altura em que ele precisa. E quanto à paleta de cores? Nós temos várias cores aqui à disposição, né? E nas porcentagens também, temos ela na 3%, no fator de 3% de abertura, 1% de abertura, 0 de abertura, quase que 0. A gente fala 0, mas é praticamente quase que 0, né? Ainda fica um 0,5% ainda de abertura, mas é conhecida aqui para a gente como a tela 0, pelo fato de trazer privacidade. Então, nós temos uma variedade de cores para estar atendendo todos os tipos de público e as necessidades de cada cliente. Ok. Estou vendo um outro persiano ali atrás. Que modelo que é esse, Carla? Este aí é o painel. Este modelo é excelente, mais indicado para grandes vãos, porque o trilho, como ele é dividido o tecido em vias, não se limita menos, né, o tamanho da persiana. Então, quando você fala grandes vãos, você quer se referir ao quê? 3 metros? Portas, né, a partir de 2,50 m, 3,50 m, janelas maiores, né, vãos maiores, porque devido às vias terem um trespasse entre elas, então não há abertura, não há fresta. Além disso, como a persiana ela é dividida em vias, ela pode ser feita em um trilho só, e a barra vai até 6 metros, de modo que a gente consegue fazer a persiana de tamanhos maiores. Aí, quando vai ser de tamanhos maiores, a gente vai optar por outros trilhos, né? Aqui, quando são menores, trilhos de
2 vias. Essas 2 vias que a gente se refere são essas vias aqui, que elas podem ser abertas de acordo com a janela. Se uma janela, por exemplo, ela tem 4 folhas, a persiana ela vai ser central, acompanhando a abertura da janela, com 4 folhas, de modo que ficam 2 vias fixas e 2 vias que vão se movimentar. E se for uma persiana, uma cortina, uma janela com 2 folhas ou mais, né, mais para lateral, a persiana ela é feita toda abrindo para a lateral, acompanhando a abertura da janela. A diferença é que, quando são em mais vias, a gente vai usar em trilhos de mais vias. Esse aqui, por exemplo, é um trilho de 3 vias. Esse aqui é um trilho de 5 vias. Então, temos também o trilho de 4 vias. Então, vai ser usado esses trilhos de acordo com o tamanho da persiana. Eu comecei a imaginar aqui, Carla, essa persiana, ela poderia então ser usada como se fosse uma divisória de ambientes. Sim, também pode ser usada como divisor de ambientes. De acordo com o tamanho do ambiente, ela pode ser feita, colocada no teto, parafusada direto no teto, de modo que ela vai estar fazendo essa divisão desses ambientes. Funciona muito bem. E esse material, ele resiste bem ao sol? Sim, depende. Quando a gente vai falar de resistência ao sol, a gente vai se atentar não ao modelo, mas ao tecido, né? Nós temos tecidos próprios para sol. A tela solar, por exemplo, é um exemplo disso, né? A tela solar, os tecidos blackouts, que são próprios para resistirem ao sol. No caso da tela solar, é um tecido muito usado em ambientes onde exigem mais atenção, como escritórios, cozinhas, salas, que às vezes a pessoa precisa proteger o móvel do sol, mas necessita da claridade. Então, usa-se a tela solar, que também pode ser usada em toldos, nós também fabricamos toldos. E quando o ambiente pega muito sol e necessita dessa proteção e de um conforto térmico maior, como é o nosso caso aqui, em que a nossa fachada ela pega todo o sol da tarde. Aqui ainda não está batendo por conta do horário, né? A gente ainda está na metade do dia, mas esse toldo foi colocado aqui com a finalidade de proteger a nossa entrega, que esse pega mesmo todo o sol da tecido tarde. é o que é feito com as cortinas. Pode ser usado para persianas e também pode ser usado para toldo, é o tela solar. Este caso aqui, nós optamos pela porcentagem 1% de abertura, fator 1% de abertura. Ele é tipo uma cortina rolô. Sim, só que ele é mais robusto, né? Por conta da base, do tubo que a gente precisa usar em cima, ele é mais forte. Tem também a mola que encaixa embaixo para prender o todo e ele não balançar com o vento. Aqui a gente não prendeu, mas quando a gente prende ele fica bem reto, bem firme, né? Então ele é próprio para a área externa. Não corre o risco desse material enferrujar e manchar o tecido? Não, esse tecido é todo em alumínio, pintado, e de modo que ele é próprio para aguentar a parte externa mesmo. Nós também temos o toldo vertical com braço. Esse braço, ele pode ser articulado de modo que ele pode fazer um ângulo de até quase 180 graus, e além disso, este aqui nós fizemos com lona, porque a finalidade dele era a proteção da chuva mesmo. E nós temos com esse braço, que é o braço fixo, e também temos ele com o braço de encaixe, de modo que a pessoa pode usar as 2 funcionalidades do toldo, que é ele com o braço para proteção de chuva, e também pode tirar o braço para usar ele como vertical, para proteção do sol. Nós podemos conhecer um pouquinho de sua produção? Sim.
lamê branco, light e o normal. O branco já achei aqui. Ela vem assim, a bobina lisa. Sim, aqui a bobina vem lisa e a máquina ela baula a lâmina, faz o furo e o corte ao mesmo tempo. E a contagem é automática para não haver erro. Além desses modelos que a gente já mostrou aqui, nós temos também as persianas horizontais. Estas aqui são na lâmina 25 milímetros. Esta é uma persiana de modelo tradicional, né? Só que nesta nós optamos pela fita e com o bastão e a abertura através da corda. Ela pode ser usada em qualquer ambiente, na verdade. Cozinha aceita? Cozinha, sala, quarto, banheiro, escritório, qualquer ambiente, essa persiana pode ser usada. Além de persiana, você trabalha com cortinas em tecido também? Sim, nós temos toda uma linha de tecidos para cortina, acessórios, trilhos, tudo para cortina a gente tem, inclusive tecidos para almofadas. Acessórios aqui a gente oferece para facilitar na venda, né, do nosso cliente, porque tem ambiente que vai aceitar persiana, mas tem ambientes que a melhor opção é a cortina. Então, a gente tem toda uma gama de tecidos e cores para atender o cliente. Mostra e o pra gente ambiente algumas que ele opções necessita. de cores aqui que você tem. Aqui são alguns tecidos de almofada, né? Aqui nós temos alguns tecidos de cortina e no nosso mostruário você vai perceber que tem uma variedade grande de opções para todos os tipos de ambiente atender. Vocês confeccionam a cortina aqui? Ou Não, só o material? Material. Ah. A gente tem parceria, na verdade a gente tem indicações, a gente indica os nossos clientes que vão estar trabalhando direto com o cliente final e a costureira para a entrega dessa cortina pronta. Mas a gente dá todo um apoio para o lojista nesse sentido da cortina. Tudo que ele precisar para a cortina, ele encontra com a gente. O vidraceiro, o lojista, não tem nenhuma ideia de que é vender cortina. Certo. O que ele vai fazer? Qual o primeiro passo? Entrar em contato com a gente, fazer um cadastro na nossa loja e nós temos pessoas já prontas, preparadas para instruir esse cliente de modo que ele vai conseguir entender de que forma funciona a venda de uma cortina. Ele vai receber um mostruário? Ele vai receber um mostruário desse, com a quantidade, com todos os tecidos disponíveis na loja. Além disso, a gente, se precisar, a gente tem catálogos virtuais também. A gente tem vídeos instruindo esses clientes de que forma que ele vai trabalhar, quais são os tecidos, o que é usado para cada ambiente e todo um apoio técnico para ele conseguir realizar as vendas. Cortina, uma parte é o tecido, mas aí existe também o quê? Os acessórios, os trilhos, tudo para cortina a gente tem aqui. Todos os tipos de trilhos, tubos, acessórios, tudo para cortina a gente tem. Suportes, de modo que ele consegue fazer uma venda completa para o cliente dele, com o nosso auxílio, e comprar tudo com a gente. A gente tem tudo disponível aqui na loja, na pronta entrega. Inclusive, trilho motorizado para cortina também. Então, vamos dizer que essa pessoa já tenha lá uma cortina rolô. Você tem esse motor para fornecer para ele? Sim, nós também damos assistência técnica em qualquer cortina, qualquer persiana, de modo que a gente faz reformas também em persianas e tudo que ele precisar em peças para cortinas e para persianas a gente tem.
Você atende o consumidor final? Não. Nosso público-alvo hoje é o lojista. Então, só quem é lojista vai comprar esse material seu para montar para o cliente dele. Sim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Carla, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, até mais, pessoal.